E vocês viram que a Thalita falou, né? Que o pólipo impede o embrião de se fixar no útero. Vamos entender isso melhor, doutor Zé Bento? Onde é que ele pode ficar localizado e se realmente atrapalha a gravidez e por quê? Então está lá o útero da mulher. Aqui, então, um aumento. Aqui vem o óvulo, na verdade não é o óvulo, seria o embrião. O embrião é fecundado aqui na tuba uterina. Ele desce, ele leva essa viagem aqui, demora mais ou menos de 3 a 5 dias até chegar no útero. Quando ele chega aqui, o embrião, ele tem que encontrar um ambiente favorável para ele grudar. Se ele encontra um pólipo, por exemplo, o pólipo é um corpo estranho. Ele pode funcionar como se fosse um dispositivo intrauterino, um DIU, que não deixa a mulher engravidar. E aí o embrião não gruda e acaba saindo junto com a menstruação. E aí, nesse caso, tem que fazer o que ela fez, que é uma cirurgia para retirada do Exatamente, é uma esteroscopia. Coloca o esteroscópio aqui dentro, o médico olha dentro do útero e retira esse pólipo. Facilmente, isso aqui pode fazer no centro cirúrgico, lógico, toma anestesia. E esses são os sintomas. Cólica, escape. Escape o que é? É alteração no fluxo menstrual e menstruação aumentada, quando o fluxo vem aumentado. Então, ela pode ter até dores fora do fluxo, fora da menstruação, porque o útero fica tentando jogar esse corpo estranho para fora. E a gente tem ali uma demonstração de onde ele pode aparecer, né, doutora Ana? Sim. O pólipo uterino, normalmente ele é uma proliferação da camada interna do útero, como se fosse uma verruga mesmo para dentro do útero. E ele pode aparecer dentro do corpo do útero ou mais para baixo, no colo do útero, que é chamado endocervical. Esses pólipos... Pode ser visível. Exatamente, porque quando ele está no colo do útero, ele pode sair para fora. E na hora que o ginecologista vai fazer, por exemplo, o exame de Papa Nicolau e coloca aquele aparelhinho que é o espéculo, na hora que ele abre a vagina, ele pode encontrar ali essa projeção que é o pólipo uterino. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre ovário policístico e também outros problemas. Tem uma pergunta da internet para a gente dar sequência aqui. A Lídia, ovário policístico pode causar, doutor Zé Bento, endometriose? Não tem nada uma coisa a ver com outra, apesar de serem patologias que muitas vezes vêm associadas. Existem algumas modificações hormonais que ocorrem com o ovário policístico que pode fazer com que você tenha um aumento, por exemplo, de estrogênio. Então, doenças estrogênio dependentes podem aparecer para quem tem ovário policístico. Mas, normalmente, quem tem ovário policístico não menstrua. E não menstruar pode ser um benefício para as mulheres que têm tendência à endometriose. Agora, tem uma lista também de sintomas que as mulheres precisam ficar atentas. Juntando 3 sintomas aí coincidentes, já é uma preocupação importante, doutor Zé Bento? Exatamente. Atraso menstrual, então são ciclos anovulatórios que essa mulher tem, ela não ovula e junto com a falta de menstruação e a anovulia, o que vem? A dificuldade para engravidar. O aumento de peso, isso é muito comum, porque tem uma ligação muito grande com o diabetes, uma tendência ao diabetes que a mulher tem e pode desenvolver o ovário policístico. A queda de cabelos são sinais de androgenismo, ou seja, de masculinização. Queda de cabelo, crescimento de pelos, você vê mais um sinal androgênico. Aumento de oleosidade na pele, por isso que aparece também as espinhas e os cravos. Se tiver, então, pelo menos 3 desses sintomas, deve procurar o médico, porque pode ser ovário policístico que ela apresenta. Dúvidas do nosso auditório virtual, mais uma chegando da Rebeca. Ovários policísticos têm cura ou apenas tratamento, doutora Ana? O ovário policístico, ele não tem cura, mas a gente faz o tratamento de acordo com o sintoma que a paciente apresenta. Então, por exemplo, como o Zé Bento falou, pode haver atraso menstrual por conta de anovulação e, consequentemente, uma dificuldade para engravidar. Nesses casos, a gente usa de alguns medicamentos para poder induzir a ovulação, essa paciente ovular adequadamente e daí possivelmente engravidar. Naquelas que têm aumento de pelos, acne, que são condições relacionadas ao aumento do hormônio masculino, que é a testosterona, a gente pode fazer uso de algumas medicações antiandrogênicas, que são anti-hormônio masculino, dentre elas o uso de pílulas anticoncepcionais, que pode melhorar os sintomas. A senhora falou de dificuldade de engravidar, tem mais dúvida chegando sobre esse assunto agora da Lídia. Descobriu o ovário policístico aos 12 anos.
Hoje, 17 anos depois, estou assistindo Bem-Estar ao lado do meu Bento, de 5 meses. Parabéns pelo excelente programa. Olha que foto linda. É, muito bom. Obrigada pela foto, obrigada. Vamos entender por que algumas mulheres que têm ovário policístico têm dificuldade de engravidar. A gente vai ver uma arte agora, uma ilustração. Primeiro, como é que é o ciclo normal da mulher, né? A formação do folículo. Isso. O folículo, que é esse daqui, ele é uma bolsinha de água, né? É um cisto. Então, toda mulher, em alguma fase que ovula adequadamente, em alguma fase do ciclo menstrual, vai apresentar um cisto. No quadro do ovário policístico, o que acontece? Não ocorre essa ovulação. Então, há a formação de vários folículos, que são bolsinhas que contêm os óvulos. E, por conta disso, ovário policístico. A gente mostrou até a pitaia representando essas várias bolsinhas aí que ficam lá como policísticos. E aí, o ovário, o que acontece com ele? Ele pode aumentar de tamanho. Exatamente. Então, conforme ele vai aumentando de tamanho, porque ele retém esses cistos, ele, ao invés de ter um tamanho de um tomatinho, ele pode ter um tamanho de um kiwi. Então, ele aumenta de volume e isso pode causar alguns sintomas, como, por exemplo, o desconforto abdominal em algumas pacientes. Então, ele triplica o seu volume normal. Mas não são todas as mulheres que têm dor, que têm ovário policístico? Não, nem todas as mulheres. Então, é importante a gente falar que ovário policístico, ele pode ou não apresentar alguns daqueles sintomas. Não são todas as mulheres que têm dor, não são todas as mulheres que têm dificuldade para engravidar. Então, existem mulheres com ovário policístico que menstruam normalmente, não têm atraso menstrual, bem como algumas pacientes podem não ter sintomas relacionados ao hiperandrogenismo, que é em relação ao aumento da testosterona. Por isso que é importante que um médico avalie essa situação.